Bom, estou recebendo aqui a presença do nosso amigo, professor Bartolomeu Ribeiro, ele que é mestre e doutor em Políticas Públicas Educacionais pela Universidade Federal de Minas Gerais e professor da UFMT. E a gente vai falar sobre o impacto da pandemia do Covid-19 na educação. Professor Bartolomeu, muito boa tarde, obrigado pela presença mais uma vez no nosso programa. Boa tarde, Onofre. Boa tarde a todas as pessoas que nos assistem pela TV, que nos acompanham pelas redes sociais. É uma satisfação, é uma honra estar aqui mais uma vez para conversarmos, para debatermos sobre a educação nesse momento tão difícil que nós vivemos, conversar com os professores, com os gestores educacionais, com os estudantes e com os pais, sobre como fica a situação da educação, a educação escolar nesse momento. Importante, informações importantes para você, pai, mãe de alunos aí, alunos também, né? Universitários também, entre outros. Mas antes da gente começar a bater um papo aqui, professor, deixa eu chamar aqui o nosso boletim epidemiológico, nós nos mantermos atualizados com a situação do Covid-19 no estado de Mato Grosso. Os números da Secretaria de Estado de Saúde, põe na tela para a gente aí, por favor. A última atualização do coronavírus. Tá aí, ó. Casos confirmados em Mato Grosso não alterou, né? Não houve alteração de sábado para domingo. Que bom. Os números estacionários, pelo menos por um dia. 60 casos confirmados, sendo 47 pacientes em casa e 13 hospitalizados. Dos 13 hospitalizados, um apenas ocupa um leito público e outros 12 estão em leitos particulares, né? Os principais casos, 38 casos em Cuiabá, 6 em Rondonópolis, 4 em Várzea Grande, 4 em Itagará da Serra, 3 em Sinop, 1 em Nova Mutum, 1 em Nova Monte Verde, 1 em Lucas do Rio Verde, 1 em Campo Novo do Parecis e 1 em Alta Floresta. Havia divulgado ontem que havia sido divulgado um boletim de sábado, dando conta de que surgiu um caso em Chapada, mas informações deu conta que, na verdade, o paciente é de Cuiabá. Portanto, Chapada foi tirado da estatística aí, tá certo? Que bom, tomara que a gente continue assim. Isso aí é um bom sinal, sinal de que a população está fazendo a parte dela, está ficando em casa, está cuidando dela e de outras pessoas e a gente está conseguindo aí conter o vírus. Agora, eu não sei até que ponto que isso é bom, né, nesse momento. Eu não sei se seria melhor que... Olha só, não me confundam. Eu tenho ouvido muito, de muitos especialistas nesse final de semana, eu respirei muito aí esse assunto, né? E a impressão que se tem, professor, agora uma opinião como cidadão, nem como educador. Informações dão conta de que 100% da população, em um momento ou outro, vão ter contato com o Covid-19. Desses 100%, 86% nem vão perceber que teve esse contato. Nem irão perceber, são os chamados assintomáticos. Nem vão perceber que tiveram. Às vezes até já tiveram e nem sabem. Dos 14% restantes, um percentual vai sentir uma febrezinha, vai ser um pequeno resfriado, uma pequena gripe. Uma outra parte vai precisar se isolar quando for um pouco mais grave, mas vai continuar sendo tratado em casa. E uma outra parte menor é que vai precisar de um leito de hospital, ou numa CTI, um centro de tratamento intensivo, ou em outros casos ainda mais graves, numa UTI. E aí, a estratégia das autoridades de saúde qual que é? É puxar a curva para que nem todos tenham, desse grupo aqui dos 14%, que não aconteça de uma vez só. Que nem todo mundo precise de uma UTI de uma vez só, porque não vai ter UTI, não vai ter respirador para todo mundo. Para baixar a curva. E quando nós temos aí números como esse, e apenas um leito público sendo ocupado,
Ao mesmo tempo que é uma boa notícia, para mim também pode ser preocupante. Por quê? Porque se nós estivéssemos tendo uma taxa de ocupação um pouco maior, 50% dos leitos ocupados, 60%, a gente iria saindo mais rápido, porque mais pessoas iam se curando e iriam se imunizando. Não sei se o senhor concorda comigo, se eu estou falando bobagem aqui, professor. Mas o fato de a gente segurar a curva não significa que esteja sendo feita a coisa certa também. Porque em um momento ou outro, todo mundo vai ter contato com o vírus. Então a minha preocupação é essa. Será que não seria bom que nós estivéssemos tendo um pouco mais de casos? Não aquela explosão, mas um pouco mais de casos dentro daquilo que o nosso sistema de saúde consiga atender. Não seria melhor do que estar estacionado, como a gente está? Eu fico perguntando, são perguntas que ficam no ar aí, professor. Ficam no ar. Eu sou educador, sou pesquisador, Sim. Venho aqui falar dos impactos que o coronavírus traz na educação. Nós estamos aí com as aulas, as escolas estão fechadas, as aulas estão suspensas em todo o país. Em Mato Grosso elas ficarão suspensas até o dia 30 de abril, e isso, o retorno às aulas vai depender do andamento, da evolução, de como vai se dar a propagação do vírus. O que eu posso falar, também tenho me debruçado muito sobre isso, Onofre, é que esse vírus ele tem um potencial de propagação muito grande. Então, essa ideia que você colocou aí, ela vai muito na linha do que o primeiro-ministro da Inglaterra foi a estratégia dele no primeiro momento, mas ele teve que recuar, porque aí você tem uma grande quantidade de pessoas que sobrecarrega o sistema. Tem que calibrar, né? O que eu falei, você não pode soltar de uma vez também, e aí você estourar a curva. Certo. Né? E aí não tem como atender todo mundo. Então é uma dosagem difícil, né? É uma calibragem difícil de você. E ficar zerado lá embaixo também, eu não sei se é um bom negócio. Também me preocupa. Porque uma hora pode estourar. Sim. Uma hora pode estourar. Até que ponto a economia vai aguentar? Né? Porque a economia também está ligada diretamente à questão da saúde. Mas o governo federal, ele determinou aí uma flexibilização no calendário escolar. Né? Aquela questão de 200 horas aula, por exemplo, por ano na educação. 200 dias. 200 dias, né? Por ano. Parece que foi flexibilizado isso, né, professor? Correto. O presidente da República, ele editou no dia 1º de abril a medida provisória 934, que ela permite uma flexibilização do calendário escolar, tendo em vista a pandemia da Covid-19. Essa medida provisória, Onofre e todos os que nos assistem, ela trata de 2 pontos principais que eu quero destacar e esclarecer para toda a sociedade. O primeiro é que ela dispensa da obrigatoriedade dos 200 dias letivos, tanto na educação básica como na educação superior. E ela permite também, Onofre, a abreviação de alguns cursos da área de saúde, ou seja, estudantes que já estejam próximo do término de 4 cursos da área de saúde, eles poderão já realizar a sua colação de grau. Eu vou destacar aqui esses 2 pontos. Bem, a nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, ela estabelece que a educação básica, tanto a educação básica como a educação superior, elas devem ter 200 dias, elas devem ter 800 horas, no caso a educação básica, distribuídas por 200 dias de efetivo trabalho escolar, excluídos os tempos de exames finais, quando houver. A medida provisória 934, Honório, ela dispensa da obrigatoriedade dos 200 dias letivos, mas ela não dispensa do cumprimento das 800 horas. Uhum. Então, só aqui destacando que as 800 horas, elas precisam ser cumpridas no ensino fundamental e no ensino médio.
E aí a medida provisória, ela permite a abreviação dos cursos de medicina, farmácia, enfermagem e fisioterapia, ou seja, considerando a necessidade que a sociedade, os sistemas públicos de saúde vão ter desses profissionais. Então, no caso dos estudantes dos cursos de medicina, aqueles que já tenham cumprido 75% do internato, eles já poderão concluir, e nos demais cursos, que são os cursos de farmácia, enfermagem e fisioterapia, tendo cumprido 75% do estágio curricular, eles já podem concluir o curso. Bem, mas aí, Honório, nós estamos agora, por conta do isolamento e das medidas de distanciamento social, a gente está vivendo muito as escolas, as crianças estão ficando em casa, e aí muitas escolas, de última hora, estão fazendo uma grande corrida pela educação à distância. O ensino à distância, que pela legislação atual, pela nossa LDB, ele já pode ser utilizado no ensino fundamental e já podia ser utilizado, só corrigindo, no ensino médio. E claro, também na educação superior. Agora, a gente precisa tratar separadamente duas situações, porque eu tenho visto, Onofre, que muitos professores, de uma forma individual, de uma forma voluntarista, eles têm criado grupos de WhatsApp, e tem mandado atividades para os estudantes, para os pais, o que é louvável, o que é importante. Nós vivemos numa sociedade hiperconectada. Hoje as nossas crianças, elas são nativos digitais, elas já nascem conectadas, não é mesmo? Mas é importante diferenciar que é diferente você mandar uma atividade, mandar atividades para a criança, para o estudante em casa, de você gerir o currículo à distância. Aí são duas situações, porque é o que eu coloquei. Muitos professores fazem isso de uma forma individual, de uma forma voluntarista, gravam vídeos em casa mesmo, mandam para os estudantes. Aqui a gente teve conhecimento que a rede municipal, assim, quase que de um dia para outro, criou mais de 2.000 grupos de WhatsApp para que os professores pudessem mandar as atividades para os estudantes. Eles têm alguma coordenação por parte da Secretaria Municipal de Educação? Isso entra no currículo, essas tarefas, essas aulas serão avaliadas depois? Como é que vai ficar tudo isso, professor? Essa é a questão, Onofre, que eu quero esclarecer aos estudantes, aos pais, aos professores, a diferença entre você simplesmente mandar atividades para os estudantes de você gerir um currículo à distância. Pois é. Então, para elas serem consideradas, para que essas atividades sejam consideradas para efeito do histórico escolar, para efeito de promoção do rendimento do aluno, é necessário que seja feito o acompanhamento da frequência, ou seja, não basta mandar a atividade para o estudante. O professor, ele tem que ter meios de garantir com que o aluno tenha cumprido um determinado tempo de exposição ao conhecimento, um determinado tempo fazendo as atividades, e ele precisa também desenvolver atividades de avaliação. Então, essas são duas condições básicas. E aí, Onofre, o Conselho Estadual de Educação já baixou uma resolução, porque nós temos uma realidade social e educacional muito desigual. Segundo os dados do IBGE, 67% dos domicílios brasileiros dispõem de internet. 67%, mas 67%, apesar de ser um número considerável, que eu considero até significativo, mas não é 100% dos lares. Então, hoje, quando a gente fala em educação à distância, muita gente ainda lembra, não sei se você lembra, Onofre, daqueles cursos do Instituto Universal Brasileiro. IUB. Exatamente, dos cursos por correspondência, que você recebia um material impresso em casa, fazia atividades, enviava e recebia o certificado. Hoje não é isso. Hoje, como eu falei, você
nós vivemos numa sociedade hiperconectada, nós temos ambientes virtuais de aprendizagem, esse é o ponto. Se a escola já dispõe dessa infraestrutura tecnológica, ou seja, se ela já dispõe de um ambiente virtual de aprendizagem, aí pelo AVA você pode controlar a participação dos alunos, o tempo em que o aluno ele vai ficar conectado naquele ambiente virtual, que ele vai fazer as atividades, que ele vai fica registrada a frequência, a hora que ele acessa. As escolas particulares talvez seja mais fácil, né? Pressupõe que se a criança tem uma escola particular, se a família tem condição de pagar uma escola particular, ela tem internet em casa. E nas escolas públicas, como é que fica isso? Exatamente, essa é que é a questão. Para as escolas particulares isso não é mais novidade. Elas já têm praticamente todas, porque elas têm convênios com sistemas de ensino, sistemas apostilados, que fornecem esse ambiente virtual de aprendizagem. O nosso grande desafio é exatamente a escola pública. E além das escolas, pelo menos que nós temos conhecimento aqui em Mato Grosso, ainda não fazem uso desse ambiente, isso demanda tempo, isso precisa ser uma discussão coletiva, de todo o coletivo da escola, dos profissionais da educação, dos pais, dos estudantes, ou seja, os pais, eles precisam ser muito bem informados. Então aí a gente tem ouvido também os pais relatarem que tem dificuldades em estar acompanhando os filhos nesse momento, porque isso exige, Onofre, dos pais uma atitude pedagógica, ou seja, o pai precisa acompanhar. E aí o desafio também é que as pessoas estão reclusas, estão confinadas em casas, nas suas casas, nos seus lares, mas muitas vezes elas estão vivendo um momento difícil, como foi relatado aqui pelo participante, o deputado no momento anterior, de muitos casos de pessoas que estão desempregadas, de pessoas que estão em situação de um provável de serem demitidas. Então elas estão em casa, mas elas estão numa situação emocional que não é favorável ao ensino-aprendizagem. Então, é um momento muito desafiador, é uma situação muito difícil, ela pode aprofundar essa desigualdade, isso é uma realidade, claro, apesar de ter um grande potencial que o momento vai fazer, eu também gosto de olhar o lado cheio do copo, apesar dos desafios, apesar das incertezas, das dúvidas, das angústias, a gente tem que rever práticas. Agora a tecnologia que já era assim onipresente, ela vai ter um papel mais presente nas nossas vidas. Tá certo. Professor, sei que não está na nossa pauta, mas eu gostaria da sua opinião. O governador do estado, Mauro Mendes, disse que pretende cancelar ou suspender os contratos com os professores interinos, temporários. Qual a opinião do senhor em relação a isso? Mas antes da sua resposta, professor, eu gostaria só de colocar aí um anúncio, um pronunciamento, na verdade, do secretário municipal de Mobilidade Urbana, Antenor Figueiredo, hoje pela manhã, falando com relação ao transporte público na capital. Coloque o secretário na tela, por favor. Bom dia, eu sou Antenor Figueiredo, secretário de Mobilidade Urbana de Cuiabá. Passando aqui para deixar um recado para você que é usuário do transporte coletivo. Somente estaremos atendendo os servidores da saúde pública e privada de Cuiabá, os servidores dos serviços essenciais de Cuiabá. Se você não faz parte de nenhum grupo desse, por favor, fique em casa, não vá para o transporte coletivo. Você ficando em casa, você vai nos ajudar. Nós reservamos 30% da frota, 20% para atender os serviços essenciais e 10% para atender apenas os servidores da área de saúde pública e privada. É muito importante que você nos ajude agora, ficando em casa. Não vá para o transporte coletivo. Nesse momento, não use o transporte coletivo. Aí o pronunciamento do secretário Antenor Figueiredo. E no momento em que ele estava fazendo esse vídeo aí, olha o que estava acontecendo em frente à Prefeitura de Cuiabá. Um buzinaço, uma manifestação de pessoas tentando sensibilizar o prefeito de flexibilizar um pouco essa questão do isolamento social na questão do funcionamento do comércio.
Põe na tela para a gente as imagens. Aí, né? Casa e empresários aí revoltados com o decreto, né, do prefeito que foi ampliado. O decreto ia até ontem, dia 5, e agora foi, jogou-se, parece que agora até o dia 30, até o final do mês. E os empresários realmente muito revoltados aí com essa decisão do prefeito. Mas, professor Bartolomeu, eu perguntei para o senhor há instantes sobre a sua opinião a respeito dessa decisão do governador Mauro Mendes. Inclusive a Assembleia já se levantou contra isso, o próprio deputado, presidente da Assembleia, Botelho, criticou, disse que o governador não pode fazer isso, que é um erro, que é cancelar os contratos temporários com os professores. Olá, pessoal, tudo bem? Interinos. Sou João Guilherme, médico aqui nesse momento. Qual que é a sua opinião a respeito desse assunto, professor Bartolomeu? Bem, vamos lá. Eu considero, Onofre, essa decisão também, eu também considero ela uma decisão equivocada, porque nós estamos num momento em que é necessário você garantir empregos, garantir com que as pessoas tenham empregos. Então a educação, que é uma área que ela é uma grande empregadora, ela tem uma participação na força de trabalho muito grande. Você demitir, interromper os contratos é uma decisão equivocada, e o Estado ele necessita desses professores. Ou ele contrata temporariamente, ou ele faz o concurso como manda a legislação. Então, esses professores, eles fizeram um planejamento. Então, eu também considero uma decisão equivocada. E aqui também, Onofre, nós temos uma realidade em Mato Grosso que no ensino médio, a maioria das escolas ainda nem tinham iniciado o ano letivo, tendo em vista que houve uma greve dos professores no ano passado. Então, eles vinham num calendário diferenciado. Então, a maioria das escolas de ensino médio, elas não tinham ainda iniciado. A previsão era ter iniciado dia 23 de março, não iniciaram, então agora fica suspenso por todo o período de, todo o mês de abril. E aí a situação hoje que está estabelecida é que as escolas que já têm essa infraestrutura tecnológica, como ambientes virtuais de aprendizagem, elas continuam, elas vão disponibilizar atividades, os professores vão dar aulas por meio dos ambientes virtuais de aprendizagem, vão desenvolver o currículo por meio dos ambientes virtuais de aprendizagem, mas as escolas que não têm, que são a grande maioria das nossas escolas públicas, tanto as escolas da rede estadual como das redes municipais, precisam aguardar até o retorno. Então é uma situação realmente muito delicada, é uma situação, Onofre, que ela exige políticas integradas, ou seja, você precisa ter uma integração muito forte da saúde com a educação e com a assistência social, porque as crianças, adolescentes, jovens estão em casa, mas estão numa situação de confinamento, né? Porque essa autoridade é a recomendação dos órgãos das autoridades de saúde pública. Tá certo. Agora são 13 horas mais 33 minutos, 1h33, nesta segunda, dia 6 de abril de 2020, recebendo aqui a presença do mestre de educação, do professor Bartolomeu, professor Bartolomeu Ribeiro. Você pode e deve participar. Estamos discutindo aqui o impacto do Covid-19 na educação. Manda um abraço aqui para o pessoal que está nos acompanhando pelo WhatsApp, enviando também as suas selfies aqui. Olha só, tem a criançada. Isso aqui, adoro mostrar aqui a selfie da molecada, né? Dois irmãos aqui, boa tarde, quero participar do sorteio. Pode mostrar a selfie aí pra gente, pessoal? Isso. E aí a mãe falou, olha, boa tarde, olha o que minha bebê fez
Só olhando você. Olha só, programa Onofre. Legal, legal, parabéns. Como é que é o nome dela, hein? Aí ela aí, ó. Como é que é o nome da sua filha? Manda pra gente aí, pra gente registrar aqui, tá bom? Quem mais está com a gente aqui? Minha amiga Tuta, né? Mandou aqui. Redução de mensalidade escolar particular. Se for, aí ela aplaude aqui. É o tema da pergunta, professor Bartolomeu. Na semana passada nós discutimos esse assunto aqui, é um dos motivos que o trouxeram aqui também. Alunos, principalmente de universidades particulares, estão reclamando. Por exemplo, alunos que fazem o curso de medicina pagam um valor altíssimo, né? Mensalidades aí entre 8 e 10 mil reais por mês, reclamando que agora eles transformaram o ensino presencial, uma vez que as aulas estão suspensas, em EAD, ensino à distância. Essas pessoas, conforme que elas estão reivindicando, têm o direito de estar buscando uma redução nessas mensalidades, professor Bartolomeu, na sua opinião? Vamos lá, Onofre. Eu vou falar a partir da legislação, da medida provisória 934, como eu falei, 934, que flexibilizou o calendário escolar, que criou essa situação específica, tendo em vista a calamidade em saúde pública. A medida provisória, ela permite que as instituições de ensino, tanto da educação básica como da educação superior, não sejam obrigadas a cumprir os 200 dias letivos. Na educação superior também, o calendário escolar ele tem que ter 200 dias letivos. Agora, a duração dos cursos, ela varia. Cada curso tem sua duração definida por diretrizes curriculares nacionais. Quanto à questão a medida provisória, ela desobriga as instituições de cumprir os 200 dias letivos, mas ela não reduz, Onofre, a carga horária dos cursos. Então, você tem essa questão. A carga horária dos cursos, ela não foi reduzida. Por isso que muitas instituições estão fazendo uso da educação à distância, de atividades não presenciais mediadas por tecnologias. E no caso da educação superior, Onofre, as instituições já poderiam utilizar até 40% da carga horária dos cursos com atividades não presenciais mediadas por tecnologias da comunicação e da informação, por tecnologias digitais. Uma questão que sempre surge, Onofre, é que muitos alunos, você colocou situação de cursos presenciais que agora estão passando para a modalidade à distância. Aí é uma questão que ela tem que ser muito discutida pela instituição, com os estudantes, porque nas instituições privadas, ele tem um contrato jurídico, um contrato comercial, um contrato de serviço, aliás. Então, esse contrato, ele tem que ser mantido, tem que ser cumprido aquilo que está no contrato. O aluno entrou num curso presencial, ele não é obrigado, a instituição sozinha não pode determinar que aquele curso se transforme num curso à distância. Mas, volto a dizer, a legislação já permite que até 40% da carga horária seja utilizado por tecnologias, por ambientes virtuais, mas não diminui a carga horária do curso. Então, ou seja, o curso ele tem a mesma duração. Ou seja, teoricamente, o aluno, não estará perdendo nada com isso. Teoricamente, diga-se bem claramente. Olha, chegou uma notícia aqui agora para a gente, que é importante, viu? Eu mostrei o buzinaço hoje pela manhã em frente à prefeitura, né? Supostamente empresários e trabalhadores protestando contra a decisão de prorrogação do decreto de calamidade pública por parte do prefeito de Cuiabá, Manuel Pinheiro, e acaba de chegar uma notícia a respeito desse assunto. Olha, põe na tela aí. Prefeitura debaterá a criação de plano estratégico com categorias econômicas. As deliberações com o setor produtivos devem começar no dia 13 de abril. Tá aí, ó, Bruno Vicente, que fez a matéria. A Prefeitura de Cuiabá irá elaborar um plano estratégico visando a retomada da atividade econômica na capital. A medida consta no artigo 38 do decreto número 7.868, assinado pelo prefeito Manuel Pinheiro na última sexta-feira. A proposta será estruturada com base em dados técnicos e ofertadas pelos representantes da categoria econômica da sociedade civil.
Os debates com o setor produtivo devem começar no dia 13 de abril e a criação do plano será feita observando, sobretudo, as peculiaridades do novo coronavírus, do Covid-19 e dos representantes do comércio local. A ideia é tornar compatível as medidas de prevenção ao contágio com o desenvolvimento das atividades econômicas. Que eu vinha dizendo. Ouvindo o setor produtivo, vamos avaliar a situação do avanço ou não do Covid-19. Se fizermos a nossa parte, conseguiremos conter. Vamos juntos elaborar esse plano de retomada gradativa das atividades econômicas. Peço mais uma vez a compreensão de todos. Eu sei da pressão, das críticas que recebemos, mas temos a obrigação de cuidar de vidas da população, explica o prefeito. O chefe do Executivo reforçou ainda sua preocupação com o setor econômico e, nesse sentido, o decreto número 7.868 trata o segmento de forma diferenciada. Ele cita como exemplo a alteração nas datas das atividades das medidas temporárias. Para o setor público, as ações se estendem até o dia 10 de maio, enquanto que no âmbito privado seguem até o dia 21 de abril. Está aqui essa notícia, né? Importante aí o prefeito abrindo mão para pelo menos estar aberto a discutir uma possível retomada da atividade econômica no município de Cuiabá, professor. Correto. Acho que é uma iniciativa louvável. Acho que é aquilo que eu falei, nós precisamos calibrar melhor, né, a coisa, porque daqui a pouco, é o que eu ouvi um técnico falando hoje, né? Vai morrer mais CNPJ do que CPF, né? Porque sem atividade econômica, como é que sobrevive, como é que cuida da saúde também? E o próprio governo não arrecada para manter os serviços públicos, pagar os servidores públicos. Exatamente. E aí vai todo mundo no mesmo embalo. 9691-2727, tem vale compras esperando, tem que fazer sorteio hoje, Simone, tem que chamar o nosso amigo lá, o Wellington, tem vale compras 9691-2727 para quem envia a sua selfie aqui para o nosso programa, tá certo? Olha, nós temos um mapa aqui que nos chegou de Cuiabá, é um mapa que mostra como é que está a evolução do corona na cidade de Cuiabá para o bairro, né? Então nós temos na legenda aí, ó, essa bolinha um pouco menor, um caso, bolinha um pouquinho maior, como aqui no Jardim Vitória, 2 casos, e a bola um pouco maior, como no Florais, 3 casos. Então a gente tem aqui, ó, o total de casos em Cuiabá, 3 é no Florais, 2 no Jardim Vitória, 2 no Jardim Itália, e os demais bairros com apenas um caso, né? Temos aí no Santa Rosa, no Duque de Caxias, aqui no Quilombo, no bairro que fica a TV, né? No Centro-Sul, no Bandeirantes, no Jardim Leblon, Boa Esperança, Santa Cruz, Jardim Imperial, Bela Vista, Morada do Ouro, Morada da Serra, com um caso. E aí também no Paiaguás. Esse aí é o boletim para que a população fique cada vez mais bem informada, né? Porque se você mora em uma dessas regiões, principalmente na região do Jardim Itália, do Jardim Vitória, do Florais, tem que ficar esperto aí, porque o corona está rondando vocês aí. É importante a gente informar isso também, né, professor? Claro, com certeza. Bom, professor, ainda falando sobre a questão do impacto do corona na educação, o senhor acha que vai haver uma desigualdade aí, conforme o que o senhor disse, com agora a implantação do EAD, cada vez mais, e as crianças que não dispõem de internet em casa, como na rede pública, isso, a tendência é criar uma desigualdade ainda maior com as crianças que estão matriculadas nas escolas particulares, né, professor? Sem dúvida, e nos causa muita preocupação, Onofre, porque eu poderia citar o caso que ainda
toda a educação é impactada, mas o caso do ensino médio, as aulas na grande maioria das nossas escolas estaduais nem iniciaram e agora já foram adiadas para o mês de maio. E enquanto o governo federal, de uma forma muito positiva e ágil, prorrogou a entrega da declaração do imposto de renda da pessoa física, ele já divulgou o calendário do Enem e não houve alteração nas datas. Então, os nossos alunos das escolas públicas que estão paradas, que estão sem aulas, que estão sem as atividades, eles vão ser ainda mais prejudicados, porque eles já vão largar atrás dos alunos das escolas particulares que, como eu falei, têm a infraestrutura tecnológica, estão tendo aulas em ambientes virtuais de aprendizagem. Então, é uma situação delicada que exige muita integração entre as políticas públicas, entre as várias áreas de governo. E nós temos que lembrar também, Onofre, a questão da alimentação escolar. Que é uma política, é um direito dos nossos estudantes, é uma política nacional. E no caso dos estudantes das escolas públicas, na grande maioria, em muitos casos, a refeição que é servida na escola é a principal refeição do dia dessas crianças. Então, vão para a escola para comer muitas vezes. Exatamente. Então, a gente tem visto aí muitos municípios que têm feito a entrega de kits, de merenda escolar, de kits com os alimentos. Isso precisa ser mantido enquanto durar o isolamento, a suspensão das aulas. Tem também, é muito importante, foi discutido aqui no bloco anterior, a questão da transparência na administração pública, e nós temos, Onofre, os conselhos de políticas públicas, Conselho da Alimentação Escolar, Conselho do Fundeb, Conselho do Transporte Escolar, e eu quero me dirigir aqui aos conselheiros, que as suas atribuições, elas continuam. Então, eles têm as mesmas atribuições de acompanhar a correta aplicação do dinheiro público, a gestão desses programas. Eles precisam agora fazer isso utilizando as tecnologias digitais de uma forma mais intensa. Então, nós precisamos ainda mais de transparência por parte do poder público, divulgando isso nos portais de transparência, porque, como eu falei, esse vírus está impactando muito as nossas relações sociais, e um ponto que parece que vai ser muito forte a partir de agora é, claro, a utilização de tecnologias. É isso aí. Olha só quem está com a gente aqui, é o meu amigo Elson, não é isso? Olha, boa tarde, Onofre Júnior, gostaria de ganhar o Vale Compras do Forte Atacadista, é o Elson Aquino, do CPA3, do setor 1, ok, Elson? E ele tem uma pergunta aqui, olha, boa tarde, Onofre. Uma pergunta, eu ouvi falar que para entrar nos ônibus a partir de amanhã, será permitido a entrada somente de profissionais da área da saúde e outros, e só com a apresentação de um documento provando que trabalha na área essencial. No meu caso, trabalho na área de agente de portaria. Como é que fica a minha situação? É o Elson. Bom, eu não entendi isso, eu entendi que o secretário recomendou para que as pessoas não utilizem o transporte sem necessidade, para deixar o espaço de transporte público apenas para essas pessoas que trabalham em serviços essenciais, como na área da saúde. Mas não há, pelo que eu ouvi a fala do secretário, uma proibição, por enquanto, nesse sentido. Viu, Elson? Não vi ele em momento algum aí dizendo que está proibido o transporte de outras pessoas. Então, por enquanto, né, é para evitar, para que as pessoas que só utilizem o transporte se for extremamente necessário. Bom, o governador Mauro Mendes, juntamente com o secretário de Saúde, fizeram nessa manhã uma live para atualizar as ações que o governo está enfrentando aí contra o coronavírus. Vamos lá, a matéria é de Adilson Túlio. Põe na tela da TV. Ainda não? Ainda não, pessoal? Não está no ponto ainda a matéria do governador Mauro Mendes, na live do governador? Está no ponto aí? Ok, então põe na tela. E seu secretário de Saúde, Gilberto Figueiredo, reuniram a imprensa para uma coletiva onde foram repassadas informações de como está a situação da saúde pública em relação ao coronavírus em Mato Grosso.
Vamos a alguns trechos da entrevista desta segunda-feira, dia 6 de abril. O governador Mauro Mendes fala o que poderá acontecer caso haja o não atendimento pelo SUS, Sistema Único de Saúde. Ninguém pode negar de atender. Nós temos o sistema SUS, negar atendimento médico a um paciente que chega, isso pode caracterizar crime, mas cabe ao Ministério Público fazer essa investigação e, eventualmente, responsabilizações. Ele fala também que a fiscalização cabe ao Ministério Público. Cabe ao Ministério Público, cabe aos órgãos de controle fazer a devida verificação do que aconteceu e por que aconteceu. O prefeito da capital, Emanuel Pinheiro, determinou o toque de recolher. O que Mauro Mendes acha desta determinação? O prefeito é a autoridade municipal, então ele tem sim autoridade para fazer isso, em caso de grave pandemia pública, é o que nós temos nesse momento. Agora, se é pertinente ou não, cabe a ele fazer esse juízo de valor. O governador fala também sobre os recursos do governo federal para a saúde de Mato Grosso. Primeiro, não é a garantia de recursos. O Ministério até agora mandou pouco mais de 6 milhões de reais, muito pouco. Nós estamos estimando gastar aí de 150 a 200 milhões de reais nesta operação Covid, se ela durar em torno de 4, 5 meses. Nós já compramos diversos equipamentos fora do Brasil, porque não conseguimos encontrar fornecedor que fornecesse a tempo aqui das nossas demandas. Estamos aguardando agora a entrega, já tem alguns que já começaram a embarcar na China e vamos esperar que tudo corra bem no transporte. Todos terão que vir de transporte aéreo e vamos aguardar para que isso realmente chegue a Mato Grosso. O Ministério até agora não mandou nenhum equipamento que tenha chegado, não sei se as 10 UTIs, nem as 10 UTIs prometidas já há algum tempo também não chegou, mas nós não estamos aqui aguardando as promessas do governo federal, estamos trabalhando para que nós possamos suprir as nossas necessidades em função da pandemia. Para encerrar, o secretário estadual de Saúde, Gilberto Figueiredo, falou da possibilidade de alugar quartos de hotéis para servidores públicos. Estamos em fase final de contratualização. São 2 hotéis. Um, para que possamos internar os profissionais da saúde que, porventura, venham a ser infectados durante o processo de atendimento. O outro também é para hospedar profissionais da saúde que, porventura, ao longo desse trajeto, tenha um parente em casa que esteja contaminado e aí ele não vai poder voltar para casa após o expediente de trabalho, nós vamos hospedar no hotel. As 2 iniciativas são para proteger os profissionais da saúde e as famílias dos profissionais da saúde. Algum prazo? Essa semana nós já fechamos, já estamos em negociação com 2 hotéis. Nos próximos dias a gente já fecha essa negociação e faz o contrato desse ano. Bom, tá aí então a live do prefeito e do secretário de saúde. Eu tive notícia que lá no Rio de Janeiro a prefeitura está alocando hotéis para colocar pessoas que fazem parte do grupo de risco. Muitas vezes moram em favelas e que é impossível o isolamento social dessas pessoas e estão as levando para ficarem lá hospedadas nesses hotéis. Aqui o Estado está preocupado com o funcionalismo público. Eu não sei até que ponto que é interessante isso, que seria melhor pegar pessoas, independente se são funcionários públicos ou não, e pegar pessoas que estão em vulnerabilidade social, que moram de forma, muitas vezes, indignas, que moram, de repente, 13 pessoas em 3, 4 peças, 10 pessoas, e pessoas que estão dentro do grupo de risco. Pegar essas pessoas e levar para o hotel, será que não seria uma iniciativa um pouco mais louvável, independente de serem ou não funcionários públicos? Basta que ela realmente esteja vivendo num momento onde seria impossível o isolamento social. Bom, eu deixo a pergunta no ar aí para o telespectador e para o senhor também, professor. Fica aí alguns questionamentos aí. Bom, a gente vai para mais um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta. Deixa eu só mostrar essa moça bonita aqui, ó. Boa tarde, eu quero ganhar o Vale Compras, meu nome é Patrícia. Essa é a minha filha, a Natasha. Abraço, Nofre. E ela tem uma pergunta aqui, ó.
ela está dizendo assim, ó, a escola onde minha filha estuda não ligou e nem avisou sobre o kit alimentação. Eu não peguei. O nome dela é Patrícia. É meu nome é Patrícia, né? Tem que se dirigir à escola. Ela tem que se dirigir à escola, Tem que se professor. dirigir à escola. Ela precisa procurar a escola. Ela precisa procurar a escola. É um direito dela. É um direito. A escola precisa fornecer esse kit. Ela precisa, você pode Olá, se professor, no dirigir Altos da Serra 1, na rua à 7. escola, porque é um direito seu, Patrícia. Pode se dirigir à escola, porque foram distribuídos e é um direito seu. Tanto na rede estadual como na rede municipal? Na rede municipal, foram distribuídos para todos os estudantes. Isso foi amplamente divulgado pela mídia. Eu não posso afirmar aqui pela rede estadual, mas na rede municipal foi amplamente divulgado. Ok, são 2h03 nessa tarde de segunda-feira. Quero agradecer imensamente aqui a presença do Dr. Bartolomeu Ribeiro, nosso mestre, doutor em Políticas Públicas Educacionais pela UFMG e professor da UFMT. Muito obrigado, professor, pela presença, por ter aceito o convite da nossa produção e discutirmos aqui o impacto do Covid-19 à educação. O senhor tem um tempo aí para suas considerações finais. Eu agradeço, Onofre, o espaço de poder debater aqui, discutir alguns pontos importantes que a educação vem atravessando nesse momento tão difícil, é um momento novo, é uma situação inédita e eu quero destacar apenas 2 pontos, que para aquelas pessoas que podem cumprir as medidas das autoridades de saúde, de ficarem em casa, aquelas pessoas que podem, que precisam ficar em casa, e no caso dos nossos estudantes, esse momento ele vai exigir uma alta dose de autodisciplina. Então é importante que os pais, que as famílias, apesar de todo esse contexto, estejam muito presentes, dialogando, acompanhando os seus filhos nas atividades escolares, para que elas não sejam prejudicadas no direito à educação, não tenham o seu direito à educação prejudicado nesse contexto. Então muita autodisciplina e que a gente vamos nos isolar fisicamente, mas não emocionalmente. É isso aí. Bom, a Patrícia, ela só falou aqui, doutor, o seguinte, que ela, com relação ao kit lá de alimentação nas escolas, ela foi na escola, o senhor disse que ela tinha que procurar a escola, ela foi, mas disseram para ela que já foi distribuído e o que sobrou foi recolhido. É a escola Maria Ambrósio, no Jardim Imperial 1. Mas como, né? Não dá para entender, às vezes. Não dá para entender. O que foi recolhido? Com a palavra, a Secretaria Municipal de Educação. Chegando para cá, então, professor, muito obrigado mais uma vez. Uma boa tarde. O professor pode chegar aqui para frente aqui para a gente despedir do pessoal. E aqui assim, ó, no pé agora, aqui assim, ó, despedindo assim agora. Boa tarde. Boa tarde. A você, inclusive, caindo na sua audiência, nosso muito obrigado. Encontro marcado para amanhã, sempre a partir do meio-dia. Uma boa tarde a todos. Se cuidem, né? Cuida de você, que cada um cuidando da gente, cuidando dos outros, a gente com certeza vai ultrapassar esse momento difícil aí. Uma boa tarde a todos e até amanhã. Tchau.